Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor. Então, antes mesmo de nós fazermos a nossa prece de início, nós temos alguns recados. O primeiro, então, é que todos os livros que estão expostos lá na frente, eles continuam em promoção, todos com 50% de desconto, o preço que está na capa, tirando as obras básicas, tá? Qualquer dúvida, podem solicitar algum trabalhador as suas dúvidas, tá? Lembrando também sempre dos nossos grupos de estudo, que ocorrem na terça-feira às 1h30, ou então a turma da noite, que é às 19h30. Ou então o grupo do sábado, que é às 16 horas. Temos também no sábado a evangelização, juntamente com a AFA, que ocorre às 2h30. As palestras, então, além da que ocorre nas quintas às 20 horas, temos também nas terças-feiras às 15 horas. Atendimento fraterno sempre acontece 1 hora antes das exposições. E por último, não menos importante, em primeira mão, estamos dando início então às divulgações do nosso novo evento, uma nova forma, né, de arrecadarmos fundos então para a construção do nosso segundo andar, nossas tão sonhadas salas de evangelização. Então o evento é a venda então de pizzas congeladas. Então qualquer dúvida que vocês queiram, né, tirar, vocês podem procurar algum trabalhador. O evento vai acontecer no dia 12 de novembro, das 18 às 19h30, aqui na nossa sede. A gente vai compartilhar a partir de amanhã em todas as nossas redes sociais com as informações, tudo certinho, os sabores, enfim, qualquer dúvida também vocês podem estar nos questionando por lá. É isso. Então, nesse momento, que possamos tranquilizar os nossos pensamentos, os nossos corações, respirando profundamente, agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, pela oportunidade de estarmos aqui para ouvir um pouquinho mais dessa doutrina que tanto nos consola e que possamos sermos gratos também pela vida que temos e por tudo que somos. Que a luz possa se expandir para a nossa cidade, para o nosso país e para todo lugar que estiver precisando desses esclarecimentos e deste amparo. Onde estiver um irmão nosso precisando, que ele possa estar recebendo neste momento. Que possamos lembrar dos nossos amores que ficaram em nossos lares, que não puderam estar aqui nesta noite. Que essa luz possa se expandir por todo o nosso lar, deixando lá luzes de amor, de carinho, de afeto. Que possamos, neste momento, nos conectar com a espiritualidade amiga que já se faz presente neste ambiente, fazendo toda a limpeza fluídica, para que agora possa nos receber. Que possamos ouvir as mensagens ditas pelo palestrante, que ele possa também estar sendo auxiliado neste momento. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por estarmos aqui nessa noite juntos. E que assim seja. Então, nessa noite, nós recebemos o nosso querido amigo e irmão Bruno Souto, que é da Sociedade Espírita Obreiros, que vai conversar conosco sobre o tema Educação e Espiritismo. Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite, prezadas irmãs, prezados irmãos. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais. É sempre muito bom, né,
A gente está aqui para conversar a respeito da doutrina e do Evangelho de Jesus. E na noite de hoje a gente vai desenvolver um tema que é muito caro para a gente, porque falar de educação e espiritismo, eu estou falando de duas coisas que eu fiz e que eu escolhi seguir, né, nesta encarnação. Educação, eu sou educador, sou professor, então é o meu trabalho material. Aqui. Então, como eu falava, né, educação é o meu trabalho material. E espiritismo é a doutrina, é a religião que eu escolhi para seguir nesta encarnação, para seguir nessa vida. Então, para mim, estar aqui hoje falando sobre educação e espiritismo é muito importante, é muito caro e é muito prazeroso. E aí vão ficar alguns questionamentos, né? Será que educação e espiritismo têm alguma relação? Bom, se nós formos recorrer à literatura, o pedagogo, né, Henrique Pestalozzi, que foi professor de Kardec, quando ele recebia uma criança lá no seu educandário, lá na sua sala de aula, ele tinha por hábito, um hábito saudável, de se ajoelhar para falar com essa criança e ficar no mesmo nível, olhar essa criança do mesmo nível. O que o grande pedagogo tentava ali era descer ao mesmo nível do aprendiz e, olhando para ele nos olhos, facilitar o relacionamento entre ambos. Inclusive, essa é uma prática recomendável a nós pais, educadores, tios, né? Quando vai falar com uma criança, mesmo que seja para chamar a atenção, desce e vai ao mesmo nível dela, não uma educação de cima para baixo que cria certos traumas, certos medos. Então, o que Pestalozzi ele sabia é que, como um ser grande, dominante, imponente, às vezes a gente assustava aquela criança e por isso ele ia ao mesmo nível dela. Da mesma maneira, a gente vai ler lá no Evangelho de Mateus, no versículo 14 do capítulo 19, que Jesus, né, naquela passagem onde trazem a eles algumas crianças, que os discípulos ali tentam apartar as crianças, emocionado ele vai dizer: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. E aí ele impõe as mãos a elas e parte dali. O que Jesus sabia é que a criança ela é um solo fértil preparado para ser semeado. E que vai variar da qualidade ali que ela vai receber, ela vai se preparar para ser um cidadão do bem, um cidadão preparado, ou um atormentado, alguém preso ali às suas paixões. Então, é na fase da infância que a gente começa a preparar a criança, né? Então, quando ele diz deixai vir a mim as criancinhas, ele estava ensinando o respeito, o carinho e o devotamento que todos nós precisamos ter com esses espíritos aí que estão começando a sua jornada evolutiva. Posteriormente, né, o nosso querido Kardec, como professor, ainda como professor Rivaio, ele vai encontrar na infância e na juventude um abençoado celeiro de esperanças, que ele vai fazer ali da sua vida, né, vai contribuir para a educação na França, vai tentar transformar algumas coisas lá, ainda como professor Rivaio, e depois, né, por ocasião daí do trabalho de divulgação do Espiritismo, ele vai fazer sobre o nome de Allan Kardec. Então, com essa base, a gente pode, sem dúvida, afirmar que o Espiritismo ele é uma doutrina essencialmente educativa e que ele investe no futuro da humanidade através desses dedicados irmãos que vêm nos trazer alguns ensinos, nos trazer contribuições, vêm nos auxiliar a construir uma sociedade melhor e uma sociedade mais feliz. Foram, por excelência, educadores Jesus, Pestalozzi e Kardec. E aqui fica bem claro que o Espiritismo ele está diretamente relacionado com a educação.
E aí, para que a gente possa seguir a nossa conversa dessa noite, cabe que a gente entenda o que é educação. Às vezes a tecnologia nos prega umas peças. Educação, segundo o dicionário, né, ele é o ato de educar, de instruir, de disciplinar. Então, no seu sentido mais amplo, ele significa o meio em que os hábitos, os costumes, os valores de uma comunidade eles vão ser transferidos. A maneira como vai se gerar isso de geração para geração, vai se transmitir de geração para geração. E o filósofo e teórico da área da pedagogia, René Hubert, ele vai dizer que a educação é um conjunto de ações e influências exercidas voluntariamente por um ser humano em outro, normalmente de um adulto em um jovem. Então essas ações elas têm por objetivo alcançar um determinado propósito. Quando eu estou lá na sala de aula ensinando a fórmula de Bhaskara, eu estou tentando que os jovens desenvolvam o seu raciocínio lógico, estejam aptos ao mundo de trabalho lá na frente. Então, quando a gente está educando, a gente está tentando passar algum ensinamento ali, algo colocado dentro dos contextos sociais, econômicos, culturais, políticos de uma sociedade. Se a gente for pegar a expressão educação, ela vai ter lá na sua origem, né, no latim, na palavra educare e educere, sendo educare aquela ação de fora para dentro, ou seja, é aquela ação onde o educador ele impõe. Quando a gente diz, tu não faz isso, tu vai por este caminho, eu estou impondo, eu estou educando por imposição, eu estou ensinando limites, não pode. Eu estou, então, no educare. E também, educação tem origem na palavra educere. Educere, ela vai ser mais relacionada àquele processo interno, aquelas ações que vai me despertando eu mesmo no meu interior. Eu faço as minhas leituras, eu tiro as minhas concepções e eu faço o meu aprendizado. Então, a educação vai ter essas duas origens, né? De ação de fora para dentro, quando ela é imposta, e o processo interno que vai aflorar, é aquela busca do interior feita pelo indivíduo. Procurando uma ideia mais atual, a gente vai recorrer ao Paulo Freire, né, patrono da educação brasileira, que vai afirmar: educação é o ser mais do homem. O que Freire está nos dizendo ele vai nos apresentar a educação como aquilo que pode se desenvolver dentro da criatura humana. A gente é capaz de aprender, de criar cultura, somos capazes de todo esse processo de crescimento, né? E quando eu estava pesquisando, eu achei interessante uma história sobre o Paulo Freire que eu não sabia. O Paulo Freire era filho de um espírita, só que o Paulo Freire era católico. Quando ele foi fazer dentro da cultura católica, a sua crisma, ele queria muito que o pai dele fosse até lá, fosse assistir. E aí ele pensou, como é que eu vou convidar o meu pai para ir, né, um espírita para ir? E aí ele fala num dos seus livros, né, que foi o maior exemplo de educação que ele viu, de educação e de amor, porque o pai dele disse para ele: não, eu vou lá, vou assistir a tua crisma como qualquer outro evento. Então ele estava com medo, achando que o pai ia dar não, eu não vou, mas o pai foi carinhoso com ele, então ele foi o maior exemplo de educação. Então, se a gente seguir, né, fazendo essa análise da educação e do espiritismo, a gente vai ver que ela tem grande relação. E aí a nossa querida Amélia Rodrigues, né, ela vai falar, ainda como encarnada, aqui ela não estava desencarnada ainda como educadora, ela vai falar, né, que todos nós somos educadores um dos outros, pelo que falamos e pelo que fazemos, seja bom ou mal. Então, tudo aquilo que eu faço, eu estou educando. Aí a gente às vezes fica pensando, quando a gente está lá no trânsito dirigindo, né? Será que a gente está sendo bom educador? Quando dá aquele irmão que está na frente, assim, demora 1 minuto para sair da sinaleira. Será que a gente está sendo um bom educador ali? Ou quando toma aquela fechadinha, né? Será?
Então, a gente precisa fazer essa reflexão, né? Afinal de contas, o que a nossa irmã está nos dizendo é que todos nós somos influenciadores. Os pais influenciam, os mestres influenciam. Hoje em dia tem os influenciadores das redes, né? Gurizada não vive. Eu tô lá na sala de aula, às vezes, e tá os alunos assim, tu tá falando e eles estão... O que tá fazendo? Ah, tô olhando aqui um vídeo no YouTube, tô olhando aqui um vídeo no TikTok. Então eles estão muito mais conectados que a gente. E aí, nesse sentido, que a gente vai poder afirmar que educação é toda a influência exercida por um espírito sobre o outro, no sentido de despertar um processo de evolução. Essa influência leva o educando a promover autonomamente seu aprendizado moral e intelectual. Educar é elevar, é estimular a busca da perfeição, despertar a consciência, facilitar o progresso integral do ser. Então aqui nos cabe uma reflexão importante, que é nos mostrar uma relação educativa, ela vai se dar em qualquer relação humana, ela não vai ocorrer apenas, às vezes a gente tem o hábito de dizer assim, de enxergar a educação só do adulto para a criança, do adulto para o jovem, e muito pelo contrário, né? Hoje a gente vive uma geração que as crianças nos ensinam muito mais fácil, assim, eles têm uma habilidade de nos ensinar as coisas. Às vezes na tecnologia, esses dias eu estava querendo fazer um negócio no celular, estava digitando um negócio no celular, na verdade, um aluno chegou e disse, senhor, não faz assim. Pega aqui o celular, instala esse aplicativo, bate uma foto e está digitado para ti. E em 5 segundos estava tudo ali. Então, às vezes a gente tem essa coisa, né, de querer ser de cima para baixo. Então, não, a gente precisa enxergar que a educação ela ocorre em todo momento. Um líder religioso, ele é um educador quando ele está ali provocando transformação nos seus seguidores. A esposa, ela educa o marido e vice-versa. Afinal de contas, se eles não forem ali se educando na convivência, não dá certo. Então, é um ato de educação. Toda vez que alguém desperta algo bom no outro, vai se dar ali um processo de educação. Então, a educação ela é um compromisso de todo dia. Todo instante a gente tem que estar ali naquele processo de, através do nosso exemplo, sermos educadores. E aí que a gente vai fazer, né, o link com a doutrina espírita. A doutrina espírita vai ter a sua relação, né, com a educação. Afinal de contas, a gente está aqui hoje, a gente poderia estar em casa, olhando os pezinhos para cima no sofá, olhando ali alguma série na TV, tomando um chimarrão com a esposa, ou com o esposo, ou com algum familiar, ou resolvendo aquele problema lá do trabalho que a gente levou para casa. Mas não, nós escolhermos estar aqui, e se nós escolhermos estar aqui, é por um objetivo. Nós temos um objetivo de estudar a doutrina espírita e tentar nos melhorar, buscarmos nos autoeducar. Por isso que nós estamos aqui. Então, a doutrina espírita é uma doutrina educativa. E vai ser nesse sentido que o Lins de Vasconcelos, no livro Crestomatia da Imortalidade, através de psicografia do Divaldo, ele vai nos dizer que a doutrina espírita é eminentemente educativa. Pode libertar o homem no sentido de formar o seu caráter e transformá-lo em um homem de bem, aquele que ataca as suas imperfeições e vive-os pela raiz que pratica o amor, a justiça e a caridade. Então é através da doutrina espírita, deste estudo, desta prática do Evangelho do Cristo, desta prática dos ensinos da doutrina, que eu vou começar ali a romper e a me transformar enquanto homem, enquanto ser, né, buscando ali o viver em amor, ser justo, ser caridoso. Então, educação e espiritismo são termos indissociáveis. São termos que vão estar sempre juntos, vão estar sempre relacionados. Se nós falamos há pouco, né, sobre as influências que as nossas ações têm sobre as pessoas, a gente também não pode esquecer que estas mesmas ações vão exercer influência sobre os nossos irmãos desencarnados. Vão exercer influência sobre os desencarnados que nos cercam. Aquele irmãozinho que lá no passado eu tinha uma
na última encarnação, alguma desavença com ele, que ele vem para minha volta ali para tentar ver o que eu estou fazendo de errado, daqui a pouco vai dizer, mas não vai dar certo, esse cara está lá fazendo oração, trabalhando na evangelização, preparando uma palestra, resolvendo o problema na casa, mas não dá certo, mas eu acho que eu vou seguir esse cara por outro caminho. E aí começam as transformações também nossas, né, as nossas influências sobre os nossos irmãozinhos desencarnados. Então aqui a gente está vendo a educação como um processo de transformação. Então, meus irmãos, a doutrina espírita, ela é uma doutrina totalmente educativa. Ela já foi na sua base, né, codificada por um educador, não é à toa, né? E no livro Pedagogia Espírita, o nosso irmão Herculano Pires vai dizer que o Livro dos Espíritos é um manual de educação oferecido à humanidade para a sua formação moral e espiritual na escola da Terra. Então, aqui temos um grande manual para a nossa jornada evolutiva. O Livro dos Espíritos, a gente sabe que ele vai nos apresentar, né, uma nova concepção de homem, uma nova concepção de universo, de sintonia entre homem, entre encarnado e desencarnado, entre o homem com Deus. Tudo isso foi preparado numa sequência lógica, numa sequência didática, para que facilitasse a nossa compreensão. E aqui vale a gente lembrar que a gente não quer... Quando a gente fala assim sobre o Livro dos Espíritos ser isso, não é para nós estarmos aqui citando a questão número 222 fala sobre isso. Não, calma. É estudar e pôr em prática. Eu posso saber o Livro dos Espíritos de cor e salteado, mas eu não exerço os ensinos que ali estão. Eu não coloco em prática aquilo ali. Eu não demonstro no meu trabalho que eu sou espírita, que eu sou alguém que está tentando me melhorar. Não. Eu só sei as questões de cor. Eu sei, mas pratico. Então essa é a reflexão da doutrina espírita. Praticar, não precisa decorar. Estuda e reflete. Estuda e reflete. E aí vai se transformando. E vai ser nesse sentido que o nosso querido Kardec, ao comentar a questão 917, ele vai dizer: a educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caráteres, como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Então, quando a gente conseguir pôr em prática essa chave que está nas nossas mãos, como falou o Herculano, a gente vai conseguir ali, que nem a plantinha que está brotando lá, daí ela começa a entortar um pouquinho, arruma para cá, arruma para lá. E aí a gente vai vivendo, né, vivenciando a doutrina espírita. Então, a gente precisa ficar claro para nós que o espiritismo ele tem na sua finalidade, a sua finalidade é educativa. É ligada diretamente com a ideia de ajudar o outro a evoluir. E essa meta vai estar em consonância com a nossa finalidade da nossa vida. Nós não estamos aqui de passagem, a passeio, de férias. Eu vou tirar férias do planeta Terra. Lá tem mar, tem praia, vou para lá. Não. Nós estamos encarnados aqui e salvo alguns que estão em missão, mas posso estar errando, mas eu acho que não tem ninguém aqui no auditório. Alguém aqui está em missão? Acho que não. Então, a gente está aqui para dar o nosso passo, dar um passo a mais na nossa jornada. O meu hoje tem que ser melhor que o meu ontem. E o meu amanhã tem que ser melhor que hoje. Então, ninguém está aqui a passeio, ninguém está aqui de férias, como eu falava. Então, dentro dessa nossa meta, a educação ela deve ter para nós algumas finalidades. A primeira, de contribuir para que se desenvolva na presente existência, buscando a nossa maior perfectibilidade possível no estágio evolutivo em que nos encontramos. Aqui é tomar aquele cuidado para não dizer assim, eu me reconcilio com o Fabiano na próxima encarnação. Eu vou fazer isso na próxima encarnação. E aí vai ficando tudo para a próxima encarnação. Ela também precisa
facilitar o cumprimento da missão específica que o Espírito trouxe à Terra. É muito mais fácil, quando eu educo os meus sentimentos, quando eu me educo, eu passar por qualquer uma das minhas provas, com qualquer uma daquilo que eu preciso passar. Então, essa também é um papel da educação. Ela precisa semear verdade e virtude com vistas à eternidade. Formar sempre educadores. O homem bem educado é necessariamente um educador. Então, quando eu coloco a doutrina espírita em prática, coloco ela no meu dia a dia, eu viro um educador pelo meu exemplo. Olha, ele é espírita, que legal. É tão ruim quando a gente diz, mas como que ele fez isso se ele é espírita? E a gente vê, não adianta dizer que não. Mas como que tu falou isso? Tu é espírita? Claro que com aquele cuidado, né? Não é porque a gente é espírita que as pessoas vão pisar em nós. Não é aí. O Divaldo sempre conta que quando ele se tornou chefe, né, da repartição pública onde ele trabalhava, né, os colegas dele fizeram lá um grande café, um grande lanche ali, e ele perguntou, mas por que isso? E os colegas, não, Divaldo, é que tu é espírita, agora tu sendo espírita, tu é caridoso, quando a gente faltar, tu não vai botar nossa falta, porque tu é caridoso. Aí o Divaldo pegou, olhou e disse, não, calma lá, primeira caridade é comigo. Se vocês faltar e eu não der a falta, eu vou me sobrecarregar. Se eu me sobrecarregar, eu vou perder o meu emprego, vou fazer mal feito, vou perder meu cargo de chefia, não vou mais ser chefe. Então a primeira caridade é comigo. Então é isso, é ser espírita no exemplo. Não porque eu sou espírita que eu não vou me posicionar, não vou ter decisões duras a tomar e tomar da maneira que eu achar mais correta, mas colocando a doutrina como maneira de reflexão. E aí, o nosso querido irmão Emmanuel, né, no livro Consolador, vai dizer, se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundará em mentira perigosa. Ou seja, se eu me digo que eu já compreendi, já sei, e eu não ajudar o meu outro irmãozinho que precisa de ajuda, é porque eu não sei ainda. Então a gente precisa criar essa maneira. E se nós colocarmos essa frase do Emmanuel em prática, até as nossas desavenças começam a ficar... Porque eu começo a enxergar ele, mas ele não tem ainda a mesma maturidade que eu para lidar com isso. Vou auxiliar ele. Essa é uma das chaves, né? Então... É 30 minutos, né? Ah, tá. Não, eu estou olhando o horário aqui. Então, meus irmãos, que a gente possa ser educador diariamente. Ser exemplo para os nossos pequeninos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, que a gente possa ser apontado, olha lá, vai um espírita, e não, aquele lá diz que é espírita, tá? Que a gente possa usar a nossa educação como ferramenta de evolução, que a gente consiga ser divulgador da doutrina de Jesus. Às vezes não é, a gente sabe que não é fácil. Quando a gente errar, ter aquela humildade de dizer, errei. Vai lá e se reconcilia, vai lá e pede desculpa. Não deixa para a próxima encarnação. Afinal de contas, se a gente fizer isso, a gente vai estar se educando e educando os nossos irmãos. E aí, para finalizar, nosso querido Bezerra, né, vai nos dizer, nas bases de todo o programa educativo, o amor é a pedra angular. Jesus é o mestre por excelência. Ofereceu-nos por amor, ensinou até o último instante, fez seu exemplo permanente aos nossos corações e nos paroxismos da dor, pregado ao maneiro, ignominioso, perdoou-nos as defecções de maus aprendizes. Que a gente possa ser como Jesus, né? Usar o amor como pedra angular e ensinar até o último instante que a gente estiver aqui encarnado. Com certeza, assim, a gente vai estar cumprindo com a nossa jornada e cumprindo com o objetivo educativo da nossa doutrina. Muito obrigado.
Então a gente agradece ao nosso amigo Bruno pelas belas palavras, que possamos então agradecer por todos esses ensinamentos, que possamos refletir, que possamos levar para o nosso dia a dia e tentar, pelo menos um pouco, colocar em prática e também, como o Bruno falou, divulgar essa doutrina que tanto nos consola. Que possamos ir para os nossos lares muito melhores do que quando aqui chegamos. Muito obrigada, Pai, por tudo e que assim seja. Que possamos, então, nos mantermos em silêncio, que agora nós temos o passe, que vai ser chamado ali pela Margarete.